Bom dia, irmãos. Vamos para mais um momento de louvor e adoração, amém? Eu vou fazer uma oração. Senhor, nos colocamos diante de Ti nesta manhã, Senhor Deus, que o Senhor, Pai querido e amado, possa falar aos nossos corações, através da palavra, através dos louvores, Senhor. Visita cada irmão, Senhor Deus, aqueles que estão com os corações entristecidos, com os corações cheios de dúvidas, Pai querido, aqueles que estão preocupados, aqueles que estão enfermos, Senhor Deus, visita cada um deles, Senhor Deus. Cuida deles, Pai querido e amado, visita seus lares, seus familiares, guardando, dando livramento, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem cuidado deles, Pai. Nós oramos agradecido por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. Escolhi 2 louvores, um nos chama para adorar o Senhor, que neste momento você possa colocar tudo que te impede de estar adorando ao Senhor verdadeiramente nesta manhã. E o outro fala da santidade de Deus, né? O quanto Ele é santo, né? E fala também no louvor que não merecemos, né, o amor de Deus quando duvidamos do quanto Ele é santo, porque às vezes, em meio aos nossos problemas, né, nossas aflições, esquecemos o quanto Deus é grande, né, o quanto Ele pode fazer por nós, e às vezes nós duvidamos disso, né. E que nesta manhã, então, os irmãos venham adorar a Deus em espírito e em verdade, e que venha à memória a grandeza de Deus, a santidade de Deus. Amém? Senhor, agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor é grande e te pedimos perdão, Senhor Deus, que muitas vezes duvidamos de Ti e nesses momentos em que temos dúvidas, nós nos tornamos não merecedores do Seu amor, Pai. Mas que nós possamos lembrar, Senhor Deus, que o Senhor é santo em todo momento, Pai. Que isso possa ficar gravado em nossas mentes, nossos corações, Senhor Deus. E que nesta manhã, Senhor Deus, possamos estar Te adorando em espírito e em verdade, Senhor Deus. Agradecemos, Pai querido e amado, porque o Senhor é em nossas vidas, Senhor, porque o Senhor não nos abandona, Pai, e que em todo tempo o Senhor está conosco, Pai. Nós agradecemos em nome de Jesus por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Amém. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para
língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Santo, Pai, tu és santo, mesmo que a escuridão venha me envolver. Pai, tu és soberano, mesmo que a confusão me impeça de ver. Senhor, eu não mereço teu amor. Quando não crendo, não sinto teu tocar. Desejo ser reflexo claro e puro do teu amor. Venho então, entro em teus átrios, aos teus pés me coloco. És o meu Salvador e pertenço a ti. Tudo que se passou em minha vida, Senhor, pertence a ti, pois só tu és santo, Pai, tu és santo, mesmo que a escuridão venha me envolver. Pai, tu és soberano, mesmo que a confusão me impeça de ver. Senhor, eu não mereço teu amor. Quando não crendo, não sinto teu tocar. Desejo ser reflexo claro e puro do teu amor. Venho então, entro em teus átrios, aos teus pés me coloco. És o meu Salvador e pertenço a ti. Tudo que se passou em minha vida, Senhor, pertence a ti, pois só tu és santo. Olá, bom dia, igreja. Espero que todos estejam bem. Chegamos a mais uma mensagem aí, passou rápido pra caramba. Já tô eu aqui de novo. E ainda nesse espírito dos louvores, vamos fazer uma oração antes de começar a mensagem desse domingo? Pai amado, obrigado
por mais uma mensagem, obrigado pelo teu amor. Como é bom sentir a tua presença, como é bom sentir o teu espírito ao nosso redor, uma atmosfera onde a tua presença chega a ser palpável, Senhor. Como é bom sentir o teu amor, o teu espírito, como é bom sentir o teu cuidado, o teu carinho sobre as nossas vidas, Senhor. Esteja conosco nesses momentos, que essa mensagem, ó Pai, realmente alcance aquilo que está bem profundo assim no nosso coração, que a tua voz seja realmente ouvida, que a tua palavra saia através da minha boca. Eu realmente me retiro, ó Pai, porque só o teu Espírito que convence, Senhor, só o teu Espírito que traz a paz e as palavras verdadeiras e vivas, Senhor. Só o Senhor tem o poder de dar a água que sacia a nossa sede, a ponto de não termos mais sede de coisas materiais, mas sim a sermos completos com a tua presença. Obrigado, Senhor. Mais uma vez eu te peço que seja o Senhor nesses momentos. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá, né? Eu quero começar com uma pergunta. Quem é Jesus? Vocês conhecem a Jesus? Quem é Jesus? Eu estava escrevendo essa mensagem e comecei eu estava meditando, né, preparando, e comecei a escrever quem é Jesus. E quando eu comecei a colocar essas coisas, o meu coração já foi se enchendo da presença do Espírito Santo, se enchendo de amor, porque parece que quando você vai declarando quem Jesus é e conhecendo quem Ele é, a atmosfera, o ambiente já muda. E eu coloquei aqui, primeiro, Jesus ele é o Filho de Deus, né? Nós entendemos que Ele é Filho de Deus, e se de repente, não sei, né? Uma mensagem que está sendo publicada, se você não conhece Jesus, acho que a primeira coisa que a gente precisa saber que Ele é o Filho de Deus. Sendo Filho de Deus, Ele veio como um Salvador, Ele é nosso Salvador, Ele é o Messias, aquele que era o esperado para trazer a transformação e a salvação ao povo que era o povo de Deus, os judeus. E como Ele era maravilhoso, Ele não só trouxe a salvação para os judeus, mas para todo o mundo. Jesus, assim, na minha percepção, ele é o príncipe da paz. Quando eu falo assim que é lindo, falar um nome masculino lindo para um homem que nem eu, de falar que outro é lindo, mas Jesus ele é lindo. Na Bíblia fala que ele não tinha beleza alguma, mas ele era lindo em caráter, lindo em atitudes, a forma com que ele se expressava e como ele ensinava o tornava muito lindo, e a forma com que ele trabalhou na minha vida, eu consigo falar assim com muito amor de que Jesus ele é lindo, maravilhoso, santo, amado e bendito. Ele é glorioso, ele é maravilhoso, ele é o príncipe da paz, ele é aquele que traz a paz ao coração mais aflito. Amém? Se você crê nisso, então repete, começa aonde você estiver, começa a declarar o quanto ele é lindo, o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é importante na sua vida. E seja preenchido por esse amor e por toda essa presença que só o Espírito de Deus, o próprio Deus, pode nos dar. Amém? E vamos lá. Hoje a gente vai falar só de Jesus. Não vamos falar de mais nada a não ser Jesus.
porque eu estava preparando aqui, eu estava pensando em algumas coisas que aconteceram na minha vida e tudo tinha Jesus. O que aconteceu, o mover, tinha a presença de Deus. E Jesus, ele vai ser o tema, vai ser tudo da mensagem de hoje. Jesus fazia exatamente aquilo que ele ensinava. Tudo que Jesus ensinava, ele fazia. Diferente como mestres da lei, às vezes eu mesmo já ensinei coisa que nem sempre eu faço. Mas Jesus, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Não é isso? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não tem aquele ditado? Jesus não. Jesus, ele fazia e ensinava aquilo que ele era. Jesus, ele era pleno. E é incrível isso, isso na personalidade dele, porque na própria época os mestres da lei traziam muito peso para as pessoas, religião, tudo, e muitas vezes nem praticava aquilo que ensinava. E Jesus fazia exatamente o que ele ensinava. Ele tinha um coração humilde. Eu separei alguns capítulos aonde eu vou, se for parar para ficar colocando as qualidades de Jesus, a gente ia ter que ter muito tempo aqui hoje, mas eu separei algumas aqui. Eu quero começar pela humildade dele. Ele, sendo tudo isso que a gente declarou, ele era humilde. Ele era humilde de coração, ele era humilde de espírito, ele era humilde em atitudes e ensinamento. Às vezes com que Jesus foi duro, foi no sentido de quando, não ia falar sobre isso, mas algumas vezes Jesus foi duro no ensinamento, mas ainda assim ele era duro porque ele queria levar o amor. Nem sempre quando alguém é duro contigo no ensinamento, quer dizer que essa pessoa não te ama. Muito pelo contrário, ele quer te trazer um conserto, ele quer te levar por um caminho melhor. Mas aonde eu quero chegar aqui o que eu quero falar agora é sobre a humildade. Lá em João 13, nesse capítulo, lê esse capítulo, ele é muito bonito. É aquele capítulo onde Jesus lava os pés dos discípulos. Se você não sabe, naquela época a função de uma casa era mais humilhante, se dizendo assim, né? Coisa que um escravo faria é lavar os pés de quem chegava numa casa. Por quê? Naquela época as pessoas andavam, na época de Jesus, andavam de sandálias. E conhecendo aquela região de pó, terra, o pé era muito sujo. E havia o costume de quando você chegava numa casa, um servo, o menor servo da casa, lavava os pés dos visitantes, de quem chegava. Então Jesus, em uma determinada comunhão, já estava chegando o tempo de começar todo o processo da cruz e ressurreição. Jesus, ele estava ali, isso tudo em João 13, que eu estou contando, depois você pode ler lá e ver se eu não estou mentindo para vocês. Jesus, ele chegou, ele estava na mesa assim, ele pegou uma toalha, pôs na cintura e começou a lavar os pés de cada um dos discípulos. E quando chegou na vez de Pedro, eu gostaria muito de ter conhecido Pedro, vou conhecer ele no céu, mas Pedro, ele é um cara é um cara muito bacana. Quando chegou na vez de Pedro, logicamente Pedro, sabendo o que significava aquilo que Jesus estava fazendo, que era algo humilhante, Pedro falou: você não vai lavar meus pés, eu não permito que você lave os meus pés.
Tipo, Jesus, ó, é o seguinte, sai daqui que no meu pé você não vai pegar, não vou permitir que você faça isso comigo. E Jesus falou para ele assim, Pedro, se eu não lavar os teus pés, eu não vou ter parte contigo. Vocês não estão entendendo que eu estou fazendo isso, por que eu estou fazendo isso agora, mas mais para frente vocês vão entender. Então, se eu não lavar os teus pés, você não vai fazer parte comigo. Aí Pedro falou, então lava os meus pés, minhas mãos, minha cabeça, lava tudo. E Pedro era um barato. Eu imagino a paciência que Jesus tinha que ter com Pedro. E Jesus, novamente, com muito amor, falou, Pedro, o que basta é que eu lave os teus pés, porque o resto do corpo está puro, enfim. E Jesus vem com essa humildade. O que ele estava querendo ensinar ali? Ele estava querendo ensinar que assim como eu, Jesus, estou lavando o pé de vocês, assim vocês têm que fazer com seus irmãos. Não é porque vocês estão indo como mensageiros, não é porque o que ele quer dizer ali que você possa imaginar que seja mais que um ou outro, que você não deva servir o teu irmão. Uma outra coisa que eu sinto ali quando Jesus lava os pés deles, Jesus está demonstrando ali que não tem área na nossa vida que Jesus não queira tocar, por mais suja que ela seja. E isso é algo assim tremendo e me emociona porque por mais sujo que seja o nosso coração, por mais terrível que tenha sido algo que você tenha feito ou que eu tenha feito, Jesus ele vai ali e ele quer te limpar, ele quer te curar, ele quer ter comunhão conosco. E isso é tremendo, é uma qualidade assim de um amor que naquela época ninguém nunca tinha imaginado um amor tão grande, ninguém tinha sentido algo tão poderoso que era a presença, o amor e o caráter de Jesus. Amém? Se você está em espírito, eu creio que a gente vem em sintonia o quanto que essa talvez você já conheça tudo isso, mas o quanto que isso é edificante. Jesus ele era simples. Por mais que ele fosse grande, poderoso e o filho do próprio Deus, porque ele Deus sendo um só, ele era simples e profundo ao mesmo tempo. E uma passagem que eu trago aqui é da mulher samaritana no poço, que está lá em João 4. Se você não sabe, naquela época os judeus e os samaritanos não se falavam, era como se fosse pior do que Brasil e Argentina, Japão e China, Estados Unidos e Rússia, sei lá, era um povo que se odiava, não conversavam. E também tinha o fator de ser uma mulher, porque um homem geralmente não pronunciava uma palavra para uma mulher, né? E Jesus estava chegando em Samaria, os discípulos deles foram para a cidade comprar comida, e Jesus ficou ali no poço, chegou para aquela mulher e com toda a simplicidade dele, com todo o amor, ele falou, olha, me dá um pouco de água. E a mulher falou para ele, mas você é judeu, por que você está falando comigo? E ele falou, olha, se você soubesse com quem você está falando, você queria me pedir água, porque eu posso te dar uma água que você nunca mais vai ter sede. E ela começa a conversar com ele, e ele revela algumas coisas sobre a vida dela, algo que ninguém sabia, e ela entende que ele é especial. E ela fala para ele assim, um dia vai vir o Cristo, o Salvador, e ele vai nos salvar, enfim. E ele revela para ele que quem ele era. E eu acho muito... Quando você entende e conhece outras partes da história da Bíblia,
você vai perceber, eu não sei se você já reparou isso, mas Jesus ele não fala quem ele era para todo mundo. Jesus ele se guarda muitas vezes de falar quem ele era. Tem momentos que ele fala, não é o momento de eu revelar quem eu sou. Quando ele estava no processo de crucificação, os 6 perguntavam quem ele era, se ele era o Salvador, se ele era o Messias, quem que ele ficou mudo. Mas para aquela mulher samaritana, ele falou, eu sou o Cristo, eu sou aquele que você está falando aí que há de vir. Eu sou o Messias. Ele se revelou para ela. Então Jesus, ele conhece os corações. E por mais que às vezes a gente acha que a gente é um pobre coitado, que a gente não merece, que a presença, o favor, o cuidado de Deus, ele vem com aquela simplicidade, com aquela profundidade, com o amor dele e revela quem ele é e o quanto ele nos ama. Aquela cidade ficou maravilhada, muitas pessoas começaram a acreditar, pediram para ele ficar e ele ficou mais 2 dias naquela cidade, muita gente reconheceu e chegou para aquela mulher e falou. E olha, por que eu falo sempre uma mulher? Porque naquela época a mulher não tinha muito, ela era tratada de uma forma muito ruim, então não se levava muito, é uma mulher, enfim, né? E o povo chegou para aquela mulher e falou, olha, nós não acreditamos mais só porque você falou, mas nós acreditamos que ele é o Messias porque nós ouvimos e vimos. E um fato muito importante, que é o que Jesus sempre ensinou e o que ele fazia. Jesus ele buscava a vontade de Deus. Jesus ele realmente buscava a vontade de Deus. Quando ele passou, que está lá em Mateus 26, pelo momento onde um dia antes, né, de ele passar pela cruz, que ele estava lá no monte, que ele falou, Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, e ele ia passar pela pior fase da vida dele aqui na terra, ele foi buscar forças e abrigo no Pai, em Deus, e é o que ele sempre nos ensina, que é para buscar as coisas em Deus. E ele buscou, e ele teve forças, e ele enfrentou a cruz e ressuscitou. Tô indo rápido, né? Porque tem muita coisa, às vezes não dá nem tempo de parar para respirar e sentir tudo isso. Mas esse é o nosso Jesus, é ele que vive, esse é o caráter dele, não é quem foi Jesus, mas quem é Jesus, porque ele vive, ele está vivo nos céus, preparando um lugar para nós, ele está presente porque a presença do Espírito Santo vem através dele, e Jesus ele é vivo. E ele é um provedor de reconciliação. Jesus, ele nos reconciliou com o Pai. E ele não. E eu trouxe um exemplo assim de como o coração de Jesus era amável. Vocês lembram, né? Não sei se todos sabem, nesse processo de cruz, Pedro negou a Jesus 3 vezes. E Pedro ficou muito chateado com isso, ficou mal, ficou naquela depressão, porque ele negou aquele que ele amava. Pedro amava realmente Jesus. Mas muitas vezes acontece conosco, né? Às vezes a gente ama pra caramba Jesus e mesmo assim faz alguma coisa errada. Mas nem por isso a gente deixa de amar. E Jesus, quando ressuscitou, porque Pedro negou a Jesus 3 vezes, e Jesus morreu, e depois Jesus ressuscitou. E Jesus foi conversar com Pedro e perguntou as 3 vezes para Pedro se ele amava. E Pedro, naquele momento, teve uma reconciliação com Jesus e disse que sim, que sim e que sim. Aí tem lá, quando a gente se aprofunda nisso, que fala sobre os tipos de amor, mas enfim,
aquilo foi um momento de reconciliação entre Jesus e Pedro. Amém? E que seja um momento de reconciliação em nossas vidas com tudo aquilo que precisa ser alinhado com o nosso Pai. Então é isso, Jesus ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é o nosso Salvador, ele é o príncipe da paz, ele é bendito, ele é amado, ele é tudo para mim e creio que seja tudo para você. Que Deus abençoe este domingo, que Deus abençoe essa semana, que seja uma semana assim de reflexão de o quanto Deus é bom para nós, o quanto Ele fez a nosso favor, o quanto Ele faz e o quanto Ele vai fazer, e que nós possamos ser cheios e preenchidos desse amor que vem do Espírito Santo. Amém? Pai amado, obrigado, Senhor, obrigado por essa mensagem. Eu não sei se eu atropelei tudo, se eu falei muito rápido, mas pelo tempo foi isso, Pai. Então agora é com o Teu Espírito, que o Teu Espírito vá mesmo ao encontro de cada um que está ouvindo essa mensagem, que sintam a Tua presença, que haja um mover, que haja ali um romper, ó Pai, na vida de cada um que está ouvindo essa mensagem, Senhor, que aquilo que precisa ser tratado nos corações, ó Pai, que o Teu Espírito trate, que o Teu amor, que a Tua mansidão, ó Pai, e também que a Tua mão, Senhor, às vezes uma palavra de correção venha para que a gente se posicione e comece a tomar um novo rumo e buscar a Ti de uma forma diferente, mas que a Tua presença, ó Pai, seja sentida e o Teu amor, para que nós possamos viver, ó Pai, a plenitude de estar na Tua presença, Senhor. Que essa semana, esse ano, que os demais dias da nossa vida seja pleno em Tua presença. É no nome poderoso e precioso, no Teu nome que eu oro, Jesus, e agradeço por tudo. Amém. Abençoa a nossa semana. E amém e amém. Amém? Deus abençoe todos vocês. Saudade aí de todo mundo. E é isso aí, né? Vamos enfrentar mais uma semana na presença desse Jesus que é lindo e maravilhoso. Um abraço para todo mundo. Deus abençoe vocês. E tchau.